Exatamente agora, 19 horas e 10 minutos. Eu quero saudar os irmãos na paz do Senhor Jesus. Os que já estão aqui, os que vão ver esse vídeo depois da transmissão, os que vão acompanhar no tempo real aí da transmissão. Quero agradecer a Deus pela bondade dele manter a gente na fé. Só com a ajuda de Deus a gente consegue ficar firme. E é através dele que todas as coisas têm tomado caminho. Agradeço a Deus, agradeço aos meus irmãos na fé, aqueles que de fato andam no caminho, que o Evangelho é um caminho para eles. Então a você eu saúdo na paz do Senhor. Hoje, dia 2 de junho de 2020, nessa terça-feira, a gente dá continuidade à sequência aí de ensino no capítulo 4 de Romanos. É com muita alegria que a gente passamos do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Em cada um desses capítulos, a gente abordou assuntos e temas diferentes. Do capítulo 1, a gente falou muito sobre o propósito de Paulo chegar até Roma. O propósito de Paulo chegar a Roma. Nós falamos aí também de Paulo como pregador do Evangelho, sua responsabilidade com a pregação da palavra, no capítulo de número 2. Falou daqueles que viviam em julgar as pessoas, internamente, externamente. Falou daqueles que praticavam a palavra. No capítulo 3 a gente falou do resumo, da onde Paulo ele chega e trata de que todos estão debaixo do pecado. Todos estão debaixo do pecado. Hoje a gente começa no capítulo 4 aqui. Capítulo 4 eu não tenho duas divisões, é uma só. A gente vai do versículo 1 até o versículo 25. Eu agradeço os irmãos que já chegaram aí, tá? Irmã Silvia lá, seu esposo Carlinho. Deus lhe abençoe, tá, irmã Silvia? Senhora, o Morelo aí, o Pedro, seus meninos, que Deus abençoe muito, tá? Hilton Dias e sua esposa, irmã Denise Dias, que tá aparecendo aí. E os demais aí que estiver vendo a live, minha família toda aí, os irmãos que vão poder acompanhar essa live aí. Se você sentir confortável e quiser depois compartilhar, compartilhe para que outras pessoas também possam assistir através do seu Facebook, tá bom? Capítulo 4, a leitura é no versículo 1 ao versículo 25, diz assim: Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Que diremos, pois, ter Abraão alcançado nosso pai segundo a carne? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar. Então, no versículo 2, mas não diante de Deus. Não diante de Deus. Eu não posso fazer não é conferência não, que a gente vai tentando fazer uma transmissão comigo, é só ensino só, tá bom? Anselma, bom, não, é só aqui, só ensino, não tenho espaço para poder fazer a transferência nessa terça-feira não. Outra oportunidade a gente faz. Bom, muito obrigado, senhora, por ter chegado aí. Versículo 3. O que diz a Escritura? Preste bem atenção na leitura, como Paulo recorre a ela. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. É uma citação de Gênesis capítulo 15, versículo 6. Ora, a quem faz qualquer obra, seu salário não é considerado um favor, mas uma dívida. No entanto, aquele que não trabalha, mas crê em Deus que justifica o ímpio, a sua fé lhe é creditada como justiça. Assim também Davi declara: Bem-aventurado o homem a quem Deus credita justiça, sem as obras, dizendo: Bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Versículo 8 do capítulo 4 de Romanos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não acredita pecado. Vê essa bem-aventurança sobre a circuncisão somente?
ou também sobre a incircuncisão? Dizemos que a fé foi creditada a Abraão para a justiça. Como lhe foi imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E ele recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça, da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem. Estando ele também na incircuncisão, a fim de que a justiça lhe fosse imputada. E ele é também o pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam, expressão maravilhosa, das mesmas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, antes de ser circuncidado. A promessa de que haveria de ser herdeiro do mundo não foi feita pela fé a Abraão, ou a sua posteridade, ou descendência, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã, e a promessa aniquilada. Versículo 15. Porque a lei opera a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme e toda descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos. Versículo 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos e, olha que palavra maravilhosa, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Citação de Gênesis 22, 18. Perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não são como se já fosse, o qual, em esperança, creu contra a esperança, que seria pai de muitas nações, conforme o que lhe foi dito. Assim será a tua descendência. Sem enfraquecer na fé, não atentou para o seu próprio corpo sem vitalidade, ou o seu membro amortecido, pois já era de quase 100 anos, tampouco para a falta de vigor no ventre de Sara. Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir, pelo que isso lhe foi creditado para a justiça. Aí o versículo 23 e 24 ele já disse, ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse levado em conta, versículo 24, mas também por nossa causa, a quem há de ser imputado, a nós os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Olha aí, meus irmãos, leitura um tanto longa, né? Mas ela tem assim um propósito maravilhoso. Um propósito maravilhoso. Da forma como acreditamos em Deus e como levamos a nossa fé em Deus. Como é que nós nos apresentamos diante de Deus? Se achegamos diante de Deus. No capítulo de número 4, versículo de número 1 e 2, a gente temos Paulo citando aqui duas perguntas. E eu vou, antes de fazer essa leitura, certo? Antes de começar a interpretar essa leitura, eu vou orar, que eu ainda deixei de orar agora, mas eu quero orar. Segura aí que eu vou orar com você. Pai, nós damos graça pela palavra que acabamos de ler.
Pedimos ao seu Espírito que oriente-nos nela e que, como foi escrito, para o nosso bem foi escrito. Pedimos que o seu Espírito nos dê a sua bênção, nos leve em plenitude aos propósitos que queres para nós, para desfrutarmos da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Visite sua igreja, cada irmão que estiver conectado com a gente nesta live, os irmãos que estão aí acompanhando já há alguns dias, Senhor, cada familiar nosso. Abençoe eles, Pai, com a cura, com a libertação, com as promessas e ajudando esse que está perdendo a sua fé, está se desmotivando. Que seja em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Olha só, esse texto aqui, as partes finais dele, fala muito ligado às promessas de Deus para nós. E como é que a gente responde essas promessas? Deus, o capítulo 4 trata de dois personagens aqui. Os dois personagens. Do verso 1 até o verso 5 é citado um único personagem aqui. E esse personagem é importante aqui, que são dois. O que é a raiz do judaísmo, a raiz do povo hebreu, Abraão, e também, a partir do versículo 6, é citado o grande rei de Israel. Impressionante, porque se lermos no capítulo do Evangelho de Mateus, a gente vai citar uma citação do Messias, Jesus, a partir de Davi a Abraão. Mateus, ele fala Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Então a gente vai vendo, diferente da linhagem, da árvore genealógica de Jesus, a partir de Maria, né? Que vai até Adão. Aqui nós temos muito ligado. E aqui é duas menções desses dois fundamentos em Israel. Abraão, que é o patriarca. Ele é o pioneiro, o homem que Deus chamou em Ur dos Caldeus, que mandou que saísse da sua terra, de sua parentela, e fosse para a casa de seu pai, para uma cidade, uma terra que ele ainda lhe mostraria. E Deus seria com ele. E Davi, que em a proporção aqui citada por Paulo aqui dentro do assunto, porque aqui é tratado a fé e a justificação de Abraão. Como Deus tornou Abraão justo. Imputar, ou como Deus lança em conta. Como Deus lança em conta. Sobre conta de alguém. Aqui é tratado sobre a nossa... Lembrando sempre que a gente saímos do capítulo de número 3, falando da justiça de Deus. E agora a gente chega no capítulo número 4, reforçando a tese da imputação sobre quem paga a conta. Sobre quem será lançado o castigo. Sobre quem. E nesse caso aqui, que diremos, pois? Terá alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem de se gloriar, mas não diante de Deus. E agora Paulo, no versículo de número 3, após ele citar Abraão, e citar ali, dentro do capítulo de número 15, o chamamento de Abraão. Quando Deus chama Abraão, Abraão monta um altar, pega carneiro, novilho, um cordeiro, um pombo e uma rolinha. As aves deixam inteira, mas esses animais ele corta ao meio. E Deus, no cair da noite, visita Abraão, dentro de uma visão, um sonho apavorante, e ali confirma sua promessa a Abraão. A partir dali, já no capítulo, quando Deus chama Abraão e confirma suas promessas, e é o que Paulo está citando exatamente aqui, Abraão ainda não era circuncidado. Foi antes da circuncisão, que vai decorrer aqui. Para deixar bem claro que Deus chamou Abraão antes da circuncisão. E também o valor da circuncisão e o da não circuncisão mediante a fé em Jesus, o lugar de cada uma delas. E ele vai citar novamente o Antigo Testamento. O que diz a Escritura? Ele vai citar o versículo de número 6 das Escrituras do Antigo Testamento. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Isso foi colocado como justiça. E ele coloca essa confiança de Abraão em Deus como um ato da sua fé em Deus. No entanto, aquele que não trabalha, ora, a quem faz qualquer obra, seu salário
Não é considerado um favor, mas uma dívida. Ele após dizer assim, olha, Abraão creu em Deus e isto lhe foi creditado como justiça. Abraão acreditou em Deus. Abraão confiou em Deus quando Deus lhe aparece e fala com ele, dentro do caso aqui é Gênesis 15, e Deus lhe fez uma promessa de que ele seria herdeiro do mundo, é o que vai ser tratado aqui no capítulo, herdeiro do mundo. Na ocasião, Deus falou a Abraão, olha para o céu, contra as estrelas do céu, e depois olha para a terra, vê se as pode contar, assim será a sua descendência. Só que Abraão, discutindo com Deus, ele falou, Senhor, mas como será? Como se dará isso? O Damasceno, Eliezer, que procedeu da minha terra, que está entre nós aqui, ele será o meu herdeiro? Deus, não, será do seu próprio, será filho seu, produzido por você, sairá do seu corpo, da sua coxa, será de você. E isto, Abraão acreditou em Deus. Acreditou, e é o que nós vamos chegar lá no final, acreditou, isto não quando tinha. Acreditar, um ato dessa, lançou fé em Deus e confiou na palavra de Deus, e isto foi acreditado, isso foi colocado, isso foi lançado como a sua fé em Deus, sua justiça em Deus. Isso tornou Abraão justo. Isso tornou Abraão justo. E, no entanto, aquele que não trabalha, mas crê em Deus, que justifica o ímpio, a sua fé lhe é acreditada como justiça. Agora ele vai sair de Abraão e vai citar um outro personagem, porque nós vamos tratar aqui sobre o termo da justiça. Assim, também Davi claramente chama, claramente, bem-aventurado o homem a quem Deus acredita a justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Paulo pega aqui uma parte do Salmo 32, versículo 1 e o versículo 2 do Salmo de número 32 e aplica diretamente aqui para tratar da justiça. Primeiro ele está dizendo que Abraão creu em Deus e isto foi colocado como justiça. E agora aqui ele cita em relação à justiça de Deus, ele fala que também Davi declara bem-aventurado, aquele que foi abençoado, bem-aventurado o homem a quem Deus acredita a justiça. Preste atenção em dois detalhes aqui. Abraão creu em Deus e isto foi lhe imputado por justiça. E agora ele vai dizer, assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus acredita a justiça sem as obras. Abraão acreditou em Deus e isso foi dado como justiça. Agora aqui, simplesmente, Paulo vai tratar aqui que usa a referência de Davi, que Deus tornou justiça sem que alguém cresça. E é exatamente o que ele vai decorrer aqui na carta. Primeiro Abraão crê em Deus. E agora ele vai dizer que bem-aventurado é um homem que Deus imputa justiça sem as obras. Que negócio fascinante, né? Isso aqui é chamado de graça. Por isso que nós temos dois exemplos aqui. O Abraão que foi chamado, o evangelho foi revelado a Abraão antes da circuncisão, que era a aliança de Deus no corpo com Abraão, que vai ser tratada lá. O chamamento é no capítulo de número 15, a aliança, a confirmação da promessa no capítulo 15, e a circuncisão a partir do capítulo 17. 16 a 17 você vai ver a circuncisão de Abraão, aonde Deus lhe muda até mesmo o nome que tem. Até o nome que ele tem. Será um pai exaltado, mas não um pai de poucos povos. E agora, após falar que ele acredita em Deus, ele confiou em Deus intensamente a ponto de isso produzir a justiça de Deus em favor dele. E agora ele vai dizer que bem-aventurado, citando Davi, um homem a quem Deus acredita, ou a palavra acreditar, ou imputar. Imputar é lançar sobre conta. Que Deus coloca na conta, o Orlando Bispo, pastor da Igreja Batista Filadélfia, Deus abençoe, tá? Beijão no coração. Que Deus lança a sua justiça, simplesmente, assim também Davi declara no Salmo 32, versículo 1 e 2. Bem-aventurado o homem a quem Deus lança em conta a justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurado aquele cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Olha que coisa fascinante. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não acredita pecado. Ele acredita a justiça, mas não acredita o pecado.
Ele não lança o saldo do pecado. Isso é chamado da justiça de Deus. Esta é a referência de onde Paulo procede a partir do capítulo número 3. Agora, porém, se manifestou sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Agora ele fala de Abraão. Que diremos ter alcançado Abraão? Ele vai discutir que isso não é um mérito pessoal. Abraão creu em Deus e por crer em Deus, isso foi imputado, isso foi creditado a Abraão, foi lançado na conta de Abraão. Ele usa um termo aqui bancário, né? Como justiça. E agora ele vai falar que também Davi diz que bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa o pecado, ou aquele que Deus acredita a justiça sem as obras da lei, e declarando, bem-aventurado o homem cujas maldades são perdoadas, e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não acredita o pecado. Deus acredita a justiça, mas não acredita o pecado. Isso é bem-aventurança. Duas referências, Abraão e Davi. Após dito isso, do versículo 9 ao versículo 12, nós temos aqui, dentro dessa mesma sequência de pensamento, vai dizer, vê essa bem-aventurança sobre a circuncisão somente? Ou também sobre a incircuncisão? Isso se deu somente sobre o circuncidado? Ou sobre também os não circuncidados? Lembrando que ele volta a usar o termo judeus e gentios. Ou também sobre a incircuncisão, dizendo que a fé foi creditada a Abraão para a sua justiça. Deus creditou a fé a Abraão para a sua justiça. Abraão creu em Deus e isso foi imputado por justiça. E agora, sempre se relacionando com o termo fé. Vem ver essa bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão, dizendo que a fé foi creditada a Abraão para a justiça. O que Deus creditou a Abraão? O que Deus creditou a Abraão? A fé. Observe dois termos. Abraão creu em Deus e isso foi lhe imputado por justiça. Presta atenção que não foi acreditado por fé. Olha o primeiro termo aqui, a interpretação do texto. Isso foi acreditado por justiça. Agora Paulo fala assim, vem essa bem-aventurança somente sobre o circuncidado ou não também sobre os incircuncisos? Dizendo que a fé foi creditada a Abraão para a justiça. Lembrando-se, ou que vamos tratar aqui, da a justiça de Deus que se manifestou sem lei, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, e não há distinção. Não há distinção. Leandro Oliveira Lima, Deus abençoe, querido irmão, que Deus abençoe poderosamente. Deixa eu voltar aqui, versículo 10. Como lhe foi imputada? Aí ele voltamos a tratar lá, em que tempo, como, ou em que período? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? E Paulo mesmo afirma, estamos lá em Gênesis capítulo número 15, não na circuncisão, mas na incircuncisão. Abraão ainda não era circuncidado. Abraão ainda não era circuncidado. Ele recebeu o sinal da circuncisão, sendo o selo da justiça da fé. O selo da justiça da fé. Quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem. Está vendo que é antes? A fé que vem antes, o evangelho que é revelado a Abraão antes. Estando ele também na incircuncisão, a fim de que a justiça lhe seja imputada. Deus imputou justiça. Deus creditou na conta dele justiça. Voltando os dois elementos, Abraão e Davi. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Aí Paulo vem dizendo que esta circuncisão, dizemos que a fé foi creditada a Abraão. Deus colocou fé. Fé. E isso foi imputado. Imputado e foi lançado em conta. Isso foi lançado em conta. E agora ele vai falar sobre Davi. E Davi citando que bem-aventurado o homem a quem Deus lança em conta, creditar ou imputar, significa a palavra lançar na conta de. Lembra que o pecado foi lançado na conta de Jesus. Ele pagou esse preço. A ira, a justiça de Deus caiu sobre ele, foi lançada na conta dele, ele pagou pelos nossos pecados. Foi creditada em Cristo, na conta de Cristo. Sobre Cristo caiu a ira e sobre nós caiu a reconciliação. Sobre nós caiu a reconciliação. Deus abençoe Mary, pastora Sônia, do Rio de Janeiro aí, Deus me abençoe grandemente.
em nome de Jesus. Versículo de número 12. Versículo de número 12. E ele é também pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas da fé daquele que teve o nosso pai Abraão antes de ser justificado. Se eu ler novamente, vem essa bem-aventurança. Olha, quando Paulo está citando Davi aqui, ele está falando de uma bem-aventurança, de uma bênção que foi dada. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus acredita a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aquele cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não acredita o pecado. Ele acredita a justiça, mas não acredita o pecado. Aí vamos lá, presta atenção no versículo 9, versículo 12 do capítulo 4 de Romanos. Aí vai falar de uma bem-aventurança. Vem essa bem-aventurança sobre a circuncisão somente? Ou também sobre a incircuncisão? É uma pergunta, certo? A partir daqui, ainda aqui é uma diatribe. São perguntas e fechada. Dizendo que a fé foi acreditada a Abraão para a justiça, como lhe foi imputada. Como lhe foi imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Ele recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça, da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando ele também na incircuncisão, a fim de que a justiça lhe fosse imputada. E ele, está vendo que Deus imputa a justiça a Abraão quando ainda estava na incircuncisão. Por ele está voltando a unir judeus e gentios aqui no Evangelho. E ele é também pai de toda a circuncisão. Daqueles que não somente são da circuncisão, mas também andam nas pisadas da fé que teve o nosso pai Abraão antes da circuncisão. Andando, como assim? Andando nas pisadas daquela fé que teve o nosso pai Abraão. Eu volto para o versículo 13, que é a referência de Gênesis 15, versículo número 6. Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado por justiça. Como acreditou Abraão em Deus? Nós vamos chegar lá. Quando chegar no versículo 17, a gente vai ver sua dinâmica de confiar em Deus, sua fé em Deus. Não é uma fé que apenas lhe favorecia, era uma fé muito maior do que a gente pode aprender hoje em relação à nossa fé. Quando acreditamos em Deus só quando as coisas estão dando certo, quando estamos sendo favorecidos, quando há saldo na nossa conta, ou desconhecemos o que foi acreditado sobre nós, o que recebemos chamado gratuitamente por sua graça. Você desconhece o que você recebeu? O que lhe foi acreditado na sua conta? Olha só, versículo de número 13. A promessa de que, olha o que Deus prometeu. Haveria de ser herdeiro do mundo. Não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela fé, mas pela justiça da fé. A promessa que Deus fez a Abraão não foi feita pela lei, como Paulo está tratando aqui, mas pela justiça da fé. Aquela fé que fez Abraão acreditar em Deus. Versículo em seguinte, 17 e 18 e diante, ele vai falar que Abraão creu contra tudo isso. Porque Deus disse, olha, você vai ser pai de uma grande nação. De ti sairá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Você, a partir da descendência de Abraão, veria o Messias. Ele seria pai de multidões. Abraão, quando Deus chama para ele, fala assim, Abraão, olha para o Oriente, olha para o Ocidente, olha para o Norte, olha para o Sul. Abraão achava que a promessa feita a ele seria limitada só àquela região geográfica. Abraão não sabia ainda, pelo o entendimento de Paulo aqui, que ele seria herdeiro, sua posteridade seria herdeiro do mundo. Aqui ele menciona o Messias, o Filho de Deus, que seria herdeiro do mundo. Só Paulo traz essa expressão aqui. A promessa de que haveria de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois os que são da lei são herdeiros. Logo a fé é vã. E a promessa é aniquilada, porque a lei opera a ira. Não sei se você consegue prestar atenção aqui, no capítulo de número, no capítulo 4, no versículo 13, se você quiser fazer alguma comparação, ele vai fazer
Vai ter algumas palavras aqui que tem que ser observadas e prestada atenção. Irmã Maria Mendes, Deus lhe abençoe grandemente. Do versículo 13 ao versículo 17, ele vai usar a palavra promessa, herança, lei, justiça, fé, herdeiro e a ira. A promessa de que haveria de ser herdeiro, promessa, herdeiro do mundo, não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, sua descendência, mas pela justiça da fé. Justiça da fé. Pois os que são da lei são herdeiros. Logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Pois se os que são da lei são herdeiros, deixa eu ler certo aqui, para você não... Se é os que são da lei que são herdeiros, logo a fé é vã. Não é acreditada pela justiça da fé. Versículo 13. Pois os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã, e a promessa não tem valia alguma, porque a lei opera é a ira. A lei opera é a ira, e a justiça opera a fé. Acredita a fé. Quando a lei acredita a ira, sendo que Davi diz que bem-aventurado é o homem a quem Deus declara bem-aventurado sem o ritualismo da lei, e foi alcançado pela bênção do Evangelho, porque a lei opera a ira. E onde não há lei, não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme e toda a descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Olha só, como está escrito, voltando para Gênesis 22, 18, por pai de muitas nações te constituí, herdeiro do mundo, perante aquele o qual creu. Olha aí, vamos lá para o versículo 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. Perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como já fosse. Aqui Paulo faz a citação de que, se você lendo lá nos outros, somente em Gálatas, Abraão acreditava que, quando foi oferecer o seu filho Isaque, que Deus era capaz de trazer ele até dentre os mortos. Ele estaria disposto a sacrificar o seu filho, acreditando em Deus numa intensidade tão poderosa. Isso lhe foi creditado como justiça, num período antes, porque a promessa de pai de multidões, de Isaque e dele procedesse, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são, como se elas já as fossem. O qual este Abraão, versículo 18, em esperança, crendo em Deus, creu contra a esperança, o qual em esperança, esse Abraão que sabia que Deus é capaz de vivificar os mortos, chamar à existência as coisas que não são como se elas já existissem. Ele tem uma intensidade do mundo físico, do mundo espiritual, e sabia que Deus é capaz de chamar à existência as coisas, que a palavra de Deus haja. Chamar à existência as coisas que não existem, como que já existisse. Em esperança, acreditou em Deus contra a própria esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Aí como explicar isso? Acreditou contra a própria em esperança, esperando em Deus, acreditou contra a própria esperança, ou seja, não atentou para as suas limitações físicas, não atentou para o seu corpo mortal. Ele sabia que aquele que lhe fez a promessa é maior do que o corpo dele. Isso está explicado nos versículos de número 19. Sem enfraquecer na fé, não atentou para o seu próprio corpo já sem vitalidade. Ou seja, este Abraão, que segundo o texto original aqui, o órgão genital dele já não levantava mais. Olha só que texto, que é lógico que na minha Bíblia aqui vai trazer vitalidade.
certo? Mas em outros textos, como a Bíblia aqui que vai deixar bem claro que o órgão genital dele não era mais capaz de ter ereção, pois ele já era de quase 100 anos de idade. Tampouco para a falta de vigor do ventre de Sara. Ele não era capaz de dar uma relação sexual para sua mulher, e sua mulher já não teria mais capacidade de ter fertilidade no seu útero. Ele acreditou contra a própria esperança. Seria semelhante uma mulher que não tem útero, mas receber de Deus uma promessa de que seria mãe e geraria filho. Ou como se dissesse assim, olha, porque um menino se nasceu, um filho se nos deu, a virgem conceberia e daria à luz um filho. É acreditar em Deus nessas dimensões. Eu não sei qual o nível de fé que você tem em Deus, mas eu sei o que você alcançou de Deus, o que Deus acreditou em você, o que Deus te deu sem que dependesse de qualquer que fosse as suas condições físicas. Maria Mendes, Vanusa Pereira, oi, boa noite, Pai do Senhor, sou Vanusa, do Rio de Janeiro, filha do Senhor. Ah, Deus me abençoe, querida irmã. Do Rio de Janeiro também, ó, tem aí a pastora Sônia do Rio de Janeiro, o pastor Marco Cândido, um amigo aí. Tiago Bittencourt, meu amigo, acabou de entrar ali agora. Deus me abençoe, ó, satisfeito por vocês aí. Se vocês puderem depois, tá? Compartilha esse vídeo aí, tá? Para mais pessoas alcançar eles. Se puder. Você chegar e também quiser mandar aquele like, como eu sempre peço, manda aqueles 3 coraçãozinhos. 3 coração, tá bom? Tum, tum, tum. Vamos voltar aqui para o versículo de número 18. Versículo 18. O qual, em esperança, é importante a gente levar a nossa fé. Júlio César, Aquino de Moraes Paiva, Deus me abençoe também. O qual, em esperança, creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência, sem enfraquecer na fé. Sem enfraquecer na fé. Não atentou para o seu próprio corpo sem vitalidade. Não atentou dentro das condições que o seu próprio membro do corpo não era capaz de ter uma ereção, pois já era de quase 100 anos. Tampouco para a falta de vigor do ventre de Sara. Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. É acreditar em Deus assim, de se lançar. Preste atenção, se você ainda não sabe, guarde essa palavra assim, depois lá, se você quiser, publique lá no seu Facebook assim, digite essa palavra assim, depois publique lá. A fé, preste atenção aí você, que Deus acreditou a justiça da fé, você escreve lá depois, para que você nunca mais esqueça. A fé é a genuína entrega da alma aos cuidados de Cristo. A fé é a genuína, a verdadeira, a única entrega da alma aos cuidados de Cristo. Isto é ter fé em Deus, acreditar em Deus acima de todas as coisas. Tá bom? Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Estando certíssimo, extremamente convencido, muito mais elevado, atingiu um nível assim de capacidade de confiança em Deus que não se tem condições de se decifrar em palavras, mas só se tem a ideia de resumir como a palavra creu em Deus, e isto foi-lhe imputado por justiça, estando certíssimo de que o que lhe tinha prometido, também era poderoso para cumprir. Confiar em Deus, o Deus que te prometeu, que é capaz de cumprir aquilo que ele te prometeu. Você precisa ter essa fé. Pelo que isso lhe foi creditado para a justiça. Começamos tratando lá de Abraão. Paulo trata-se de Abraão, alcançou essa justiça como? Foi pelas obras? Por ter praticado? Não, a obra foi muito mais ali. Aqui aqui não há
uma capacidade de contrariação. Paulo não está contrariando o que Tiago, João escreveria na sua epístola, dizendo, mostra tua fé sem as obras. Não, porque intensamente se pratica, se leva e se vai na dimensão da realidade espiritual. Deus confia em você, a justiça dele. Pelo que isso lhe foi acreditado para a justiça. Estou entrando para a reta final aqui. Ora, não só por causa dele está escrito, que lhe fosse levado em conta. Agora é para você, meu irmão, que está me acompanhando aqui nessa live, que já leu esse texto muitas vezes, para você entender isso. Mas também por nossa causa. Olha Paulo sendo bem pessoal aqui na aplicação dessa palavra da justiça. Ele está aplicando isso diretamente na nossa mente. Aqui ele está deixando bem claro que isso tem que ser levado. Ora, não só por causa dele está escrito que fosse levado em conta. Não é só por causa de Abraão, não. É muito mais, é para isso passar dele para nós. Mas também por nossa causa. Versículo 24 do capítulo 4 de Romanos. Mas também por nossa causa, a quem há de ser imputada, a nós os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi entregue pelos nossos pecados e ressurgiu para nossa justificação. Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado por justiça. Davi também declara no Salmo 32, versículo 1 e 2. Bem-aventurado o homem a quem Deus acredita a justiça, ou quem Deus lança em conta a justiça, sem as obras da carne, sem as obras da lei, sem as obras, dizendo, bem-aventurado aquele cujas maldades são perdoadas, e cujos pecados são cobertos, e bem-aventurado o homem a quem o Senhor não acredita pecado. Ele acredita a justiça, mas não acredita o pecado. Porque ele acreditou, ele lançou, imputou sobre Jesus os nossos pecados. Lançou sua ira sobre o seu filho. O castigo que nos traz a paz. A definição lá de Isaías 53. Foi subindo como raiz de uma terra seca. Sem parecer, sem formosura. Olhavam para ele e não davam nada. Era desprezado, mas indigno entre os homens. Homens de dores, dos quais os homens não faziam pouco caso. Aí a definição real lá, mas verdadeiramente Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele levou sobre o seu corpo no madeiro. Nós o considerávamos como aflito e ferido de Deus. Que Deus lhe enriqueça com a compreensão do significado. Regiane, você chegou agora, já estou terminando a live, hein? Já estou terminando, mais 5 minutinhos eu vou encerrar essa live aqui. Mas eu quero deixar essa palavra aqui hoje para você. Recebe de Deus a justiça dele. Como é que você recebe a justiça de Deus? Que diremos, pois? Aí, Paulo, como romano, eu vou falar o quê? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem que se gloriar. Paulo mesmo deixa, mas não é perante Deus. Não é perante Deus. O que diz a Escritura? Ele fortalece. Abraão creu em Deus, isso lhe foi creditado por justiça. Não foi mérito de Abraão, mas foi graça de Deus. Foi graça de Deus. A Rose, lá, a esposa do meu irmão Edson. Deus abençoe, Rose. Grande abraço aí, tá? Depois compartilha o live, ó, manda 3 corações aí, hein? Tá bom? Quero ver os 3 corações. Ora, a quem faz qualquer obra, o seu salário é considerado um favor. Mas, não é contado como um favor, mas uma dívida. Seria Deus devendo agora. Como Paulo está tratando aqui, se Abraão tivesse do que se gloriar, seria dizendo aqui para nós que Deus lhe pagou uma dívida. Aí Paulo diz, olha, ora, a quem faz qualquer obra, seu salário não é considerado um favor, mas uma dívida. No entanto, aquele que não trabalha, mas crê em Deus, que justifica o ímpio. Isso é difícil de bater nessa consciência sua aí. A sua fé é acreditada como justiça. A bênção do Evangelho que passou vai muito mais além do que a compreensão de algumas pessoas que acham que o Evangelho está limitado só a sua carnal compreensão, a sua pequenez na fé. O Evangelho vai muito mais além. Esse Evangelho que dá, aí ele reforça
Estou falando para você aqui o evangelho que chega até a gente. E que a gente tem que compartilhar este evangelho. Ele vem tratando, como ele fala que Deus não devia nada a Abraão. E não foi as obras, não foi Abraão ter praticado o ato de levar o teu filho que fez produzir a justiça de Deus. Não. Porque Paulo diz que seria um pagamento da parte de Deus. Ele disse não. Isso foi acreditado como justiça. Assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus acredita a justiça sem as obras. Certo? Espero que os irmãos compreenderam do começo ao fim. Eu tenho aí meu mensa aí particular, qualquer dificuldade de qualquer parte dos estudos, me chama aí, a gente conversa. Tá bom? Às vezes eu não consigo fazer uma live, um colega ou outro tenta entrar aqui, mas eu não consigo não. Eu estou fazendo essa sequência. Verdade que é para duas coisas, para depois aproveitar esse período de quarentena aí que o mundo está enfrentando e a gente deixar esse legado aí armazenado no Facebook, senão eu nunca faço nada disso. E para aqueles outros que têm algumas dúvidas ou que está tendo dificuldade ao acesso ainda, mas quer assistir um videozinho lá, aprender alguma coisa, olha, eu vou ficar extremamente feliz, tá bom? Eu preciso encerrar por aqui, mas eu gostaria que você que não compartilhou, compartilhasse essa live. Manda aquele coraçãozinho aí, tá bom? Manda aquele coração, manda aquele joinha lá. Que Deus lhe abençoe muito. Eu agradeço aí, ó. A igreja da Belmira Marim. Eu tenho lá cooperador Tiago Bittencourt, que tá aí. Cooperador Tiago Lima. Diácono Adailson. Temos lá Diácono Janziel. Temos lá a sua esposa Mary, que está aí com a gente. Os amigos aí do Facebook, a família, minha esposa, minha sogra Marilda. Pastora Sônia do Rio de Janeiro, a filha do seu Manuel lá do Rio de Janeiro também. Só gente maravilhosa. Você que está aí comigo, Regiane, que está toda terça-feira aí, Regiane. Eu estava sentindo até falta de você. Ela já chegou e ela passou. Cheguei, hein? Você é melhor, Regiane. Sabe que eu sou seu fã e não nega. O Anselmo já sabe que eu sou seu fã, tá bom? Deus lhe abençoe. Mary, grande amor, Mary, Deus te abençoe poderosamente. Vanusa Leal. O Vandilson, a minha prima, a Aline, está lá em... então ela está em Minas Gerais. Não, Minas Gerais está na Bahia. Que lugar da Bahia que é mesmo? Que eu já até esqueci da Bahia aí que você está, Aline. Deus lhe abençoe, tá? Quando você vir para São Paulo, vai conhecer a Igreja Bíblica Santíssima Trindade da Belmira Marim. Tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Ilhéus. Deus lhe abençoe, Ilhéus. Cidade de Ilhéus aí, ó. Compartilha aí para seus amigos de Ilhéus aí. Tá bom? Quem sabe eu já arrumo uma agenda para quando um dia eu for pregar. Não preguei na Bahia ainda não, preciso pregar nessa terra maravilhosa aí, tá? Mary, Deus lhe abençoe. Cada irmão aí. Vamos orar agora aqui? Então, Jânio Queiroz, né? Jânio Queiroz, Andréia, sua esposa, pastora Cássio, pastor Maurício, os evangelistas Carlos, evangelista Felipe, olha só gente do bem. O presbítero Antônio, presbítero Renildo, Sandro, só gente maravilhosa. Regiane Amorim, Selmo Venâncio, gente maravilhosa. Ore comigo agora, ore. Semana que vem eu vou falar sobre a primeira parte do capítulo 5, é fascinante. Capítulo de número 5. Eu estava com vontade de parar de fazer essas transmissões. Como ainda não vou voltar para terça-feira que vem eu estou aqui no Facebook ainda, tá bom? Ilhéus, Deus abençoe, Aline. Ilhéus, Deus te abençoe, hein? Terça-feira que vem, Aline, nós temos um compromisso aí, hein? Manselma, Manselma. Deus lhe abençoe, Manselma. 7h10, tá bom? 19h10. Pastor, mas é a novela, vou assistir. Não, deixa a novela pra lá, mano. Entra lá no Amazon Prime, compra o direito, o Google Play lá e assiste a novela por lá, né? Não vai perder o capítulo não, tá bom? Mas fica aqui com a gente coladinho. Tiago, sua esposa de Nilce, só gente do bem. Ore comigo, Pai, obrigado por essa bênção e podemos se reunir através dessa live. Nós só temos a agradecer, Senhor, pois até aqui sua justiça, seu amor, seu favor tem nos favorecido. Pai, dá-nos a bênção de crescer na graça e no conhecimento. Visite os teus filhos, os irmãos que estão próximos de mim aqui, suas famílias, cada criança que está lá, a irmã Silvia, que foi a primeira que está lá, seu esposo Carlinho, suas crianças, Tiago Lima, Aline lá na Bahia, pastora Sônia no Rio de Janeiro, a Daiane, a filha do seu Manuel, que está lá no Rio de Janeiro também, irmã Selma aqui em São Paulo, gente de todo lugar, outros de Pernambuco, tem tanto lugar, gente boa aí, Pai. Eu agradeço por eles, Pai. Tem a sua bênção sobre eles, Pai.
cubra com teu sangue, livra de todo o mal, Senhor. Ajude na sua vida financeira, esse patrão, Anselma, que é empresária, a pastora Sônia, que também é advogada, pastora também, o Ministério Luz do Mundo, só gente boa, Senhor. Dê sua bênção sobre eles. Eu encerro por aqui. Quero agradecer aos irmãos, muito obrigado vocês que têm tirado esse tempo para me acompanhar aí na live, tá bom? Minha filha Priscila, que está aqui do lado, chegando aqui, só ouvindo o pai pregar. Uma Norma, uma Norma, Deus lhe abençoe, irmã Norma. Você que puder, se chegou, irmã Norma, Pai do Senhor, pastor, Deus te abençoe, você faz um trabalho lindo com as crianças, irmã Norma. Tô sempre vendo lá a senhora, hein? Só não comento nada, mas tô sempre de olho lá, tá bom? Se você puder compartilhar o meu vídeo, compartilhe. Ó, se você chegou no final, volte lá no começo de novo e pega lá o assunto todo. Eu estou ensinando o livro de Romanos todo aqui. Agora, o capítulo 5 é poderoso. Eu te convido para você, a partir de agora, do capítulo 5, 6, 7, 8, vou te falar para você, é poderoso. Poderoso. Consigo desenvolver mais o assunto aí, tá bom? Aqui eu estou sendo bem raso, mas a partir desse capítulo, a gente vai aprofundar mesmo a consciência aí no Evangelho, ser chocado com a graça da vida, tá bom? Ó, Deus abençoe. Fico por aqui, um grande abraço a todos. Me despeço de vocês, em nome de Jesus. Manda aí, você que pode mandar um coração, ainda manda, dá tempo ainda, tá bom? Em nome de Jesus, grande abraço.